planejamento como um referencial do desenvolvimento do ônus argumentativo, o que você quer dizer com isto? Eu quero dizer que cada uma dessas escolhas subsequentes deverá necessariamente dialogar com esses parâmetros que o planejamento estabeleceu. E aí o ônus argumentativo acontece a cada uma das escolhas específicas, onde eu direi, olha, eu atendi o vetor X do planejamento porque essa escolha específica gera este ou aquele resultado. É claro que isso confronta a administração com outra coisa em relação à qual ela tem enorme dificuldade e da qual eu tenho falado com muita frequência. A administração tem enorme dificuldade de declinar suas próprias razões. Enorme dificuldade. E por muitos motivos também, né? Há toda uma discussão que envolveu, por exemplo, a alteração agora da Lei 13.655, né? Vulgarmente conhecida como alteração da Lindbe, que trouxe a lógica do consequencialismo, né? Então, em torno dessa discussão, surgiu toda uma tese afirmando que há um apagão das canetas. Não sei se os senhores já terão ouvido essa expressão. Essa expressão traduziria a ideia de que as pessoas em postos chaves da administração hoje em dia têm cada vez mais medo de decidir. Porque com o acirramento das estruturas de controle, qualquer decisão sua pode estar suscetível de uma ação de improbidade, uma grave perturbação na sua vida, né, por conta de uma escolha que você foi chamado a formular. Né? Então esse fenômeno do apagão das canetas tem a ver com da dificuldade que a administração tem de declinar as suas razões, tem a ver com essa exacerbação do sistema de controle. E é curioso que às vezes o ímpeto de controle vem sem que a administração tenha tido minimamente a chance de dizer qualquer coisa. Eu me lembro um exemplo que aconteceu comigo, um episódio que aconteceu comigo logo quando eu ingressei na Procuradoria. Ingressei na Procuradoria, trabalhava na Procuradoria de Serviços Públicos, sobreveio uma ação popular em face de uma licitação que a então Rio Urb estava convocando para serviços de asfaltamento na cidade. E a ação popular dizia, olha, essa licitação é dirigida, porque ela exige que a empresa tenha a sua sede e usina de asfalto a uma distância não superior a um raio de X quilômetros. Aí eu, pato novo, né? Olhei aquele negócio que esquisito mesmo isso, né? Aí chamei as pessoas envolvidas assim, cara, por que tem que estar a X quilômetros, não sei o quê? Doutora, eles vão aplicar asfalto, tem que chegar quente, se esfriar, porque é mais distante do que tal, eu não consigo aplicar. Olha que beleza, faz todo sentido, né? Então veja, toda uma aura de direcionamento suspeito na escolha da administração por uma coisa que dita é de uma obviedade absoluta, né? Mas enfim, fato é que a administração tem dificuldade de declinar as suas razões, né? Mas essa é uma cultura também que a gente tem que inverter, porque cada vez menos a administração vai poder operar com parâmetro concreto. O ato absolutamente vinculado, aquilo que a gente aprendia na faculdade, né? O ato administrativo inteiramente vinculado, cada vez serão menos, porque as diversidades de situações que o mundo da vida está apresentando são cada vez maiores, né? Então, assim, nós vamos ter que nos conformar com isso. E aí, portanto, o exercício da justificação vai ter que ser cada vez maior no âmbito da administração pública. E a gente, para se justificar, né, tem que ter parâmetros gerais da escolha. Por isso, acho que o planejamento pode e deve ser o referencial para o desenvolvimento do ônus argumentativo. Olha, eu escolhi essa porque esta é que favorece aquele ou aquele outro vetor. Queria fazer uma última proposição, porque estou aqui com medo do aluno da Alice levantar a plaquinha, né? No que faz muito bem. Eu, como dividida na função de palestrante e de diretor de centro de estudos, acho ótimo que levante a plaquinha, né? Mas vou atendê-lo, né? Queria fazer uma segunda ou última proposição, que é a seguinte. Uma iniciativa, ou alguma coisa que a gente talvez pudesse cogitar, também é uma tendência geral que tem que se pôr em relação à administração, e isso tem a ver com o puxadinho, né? Quer dizer, por que o planejamento vai recebendo puxadinhos? Acho que, primeiro, porque ele tem essa pretensão de rigorismo, de exaurimento, que rapidamente
é desmentida pelo tempo e por isso precisa do puxadinho, né? Segundo, porque novas ideias ou novas possibilidades vão aparecendo ao longo do tempo e a gente ainda trabalha com aquela lógica. Tem que ter autorização legislativa expressa. Se não tiver autorização legislativa expressa, eu não posso fazer, né? Então, talvez fosse o momento da gente começar a pensar em ter a previsão, ou recepcionar a possibilidade da gente desenvolver experimentalismo administrativo, né? Mas aí desenvolver experimentalismo como se faz experiência, né? Não assim, vamos tentar isso aqui para ver que bicho dá e tomara que o controle não veja, né? Ou não veja por enquanto. Não, como é que você faz uma experiência na química, na física, né? Você vai lá, descreve as condições, diz como é que vai operar, faz um exercício de qual é o resultado que você deseja, executa a experiência e aí diz, alcancei, não alcancei, vou mudar esta condição, vou mudar aquela. Muito bem, no âmbito da administração pública, e isso não é diferente na área de urbanismo, a gente rejeita o experimentalismo, porque a gente ainda trabalha com uma lógica de que a administração, primeiro, de que existe uma única resposta certa para todas as dúvidas da administração. Todas as escolhas estratégicas que a administração deva desenvolver, a gente ainda acha que tem uma única resposta certa. E esta resposta certa deve ser conhecida pelo gestor, porque todo gestor probo saberá qual é. E se você não escolher aquela, é porque você é improbo, né? E nada mais equivocado do que isso. Basta a gente pensar no nosso mundo da vida, né? Quando você tem que formular uma escolha. Me graduei, passei no concurso, então já estou mais ou menos, né? Quero prosseguir nos estudos. E, olha, você pode fazer pós-lato, mestrado profissionalizante, mestrado acadêmico, no Brasil, no exterior, seguir no direito, ir para outra. Olha quantas possibilidades. Alguma delas está certa ou errada? Não, nenhuma delas está errada nem certa, né? Cada uma delas terá vantagens e desvantagens. Então, se isso é assim no mundo da vida, por que não será assim no mundo da administração? Então, precisamos superar essa mística de que a administração tem sempre uma única escolha certa e que essa única escolha certa é previamente sabida. E isto não é assim também, amigos, porque, menos aqui no que estamos discutindo, né, mas na administração em geral, muitas vezes a administração é chamada a decidir com um quadro informacional incompleto. O problema está aí. Eu tenho repetido esse exemplo em intervenções mais recentes, dizendo do recente episódio dos patinetes, né? Um dia a gente acordou, tinha um monte por aí, acordou, olha esse negócio na rua, um montão, e a galera já andando com aquilo, e você meio assim, oi, o que é isso? Né? E a administração teve que decidir, rapidinho, porque aí a criança já caiu, o outro carro bateu, a outra se feriu. Cara, temos que dizer alguma coisa, mas peraí, mas ainda não sei muito, mas nós temos que dizer alguma coisa. E depois a gente vê, né? Então vejam, a rigor, a administração por vezes já atua de maneira experimental. Só que a gente tem dificuldade de dizer isso. Aí a gente edita a regulação como se ela fosse a regulação definitiva. A gente está careca de saber que está dando um tiro meio no escuro, né? A gente, tá aqui a regulamentação, né? Aí passa 90 dias e você descobre que tem 18 furos na regulamentação, né? Aí você tem que, né? Em vez de você dizer logo claramente, olha, essa aqui é a regulamentação experimental. Vamos ver como é que isso rola por 90 dias, né? Vocês tragam suas contribuições, contem quem caiu, contem quem foi atropelado, contem o patinete que está sendo posto na porta da sua casa, conte tudo para a gente depois reformular a nossa escolha administrativa. Não, a gente não faz isso. A gente vai lá com cara de solene e diz, eis aqui a regulamentação. E aí a gente perde a possibilidade de aprendizado, porque aí na hora em que você é chamado, porque não há outro jeito, a fazer a revisão desse experimento, e às vezes você não tem mais memória do que você queria alcançar, que você decidiu no calor, né? Aí você não tem mais memória do que você queria alcançar, você não tem mais nada, né? Então, assim, talvez seja o momento, né, para a gente equilibrar o que seja desejável do ponto de vista de planejamento e a flexibilidade que o planejamento da cidade, que é o organismo vivo, exige,
da gente recepcionar esta possibilidade do experimentalismo, mas um experimentalismo parametrizado, um experimentalismo controlado, né? Que permita depois a sua ampliação ou para outras áreas da cidade, ou para outras iniciativas. Quer dizer, é uma proposição que a gente vai ter que fazer. Meus amigos, concluindo, quer dizer, nós vivemos, eu ingressei na Procuradoria-Geral do município ao tempo em que a gente repetia a máxima de Eli Lopes Meireles, de capa azul, né? Princípio da legalidade estrita. A administração pública não tem vontade, né? A vontade da administração está na lei. A administração, diferentemente do que podem todos os particulares, ela só pode fazer o que esteja expressamente previsto na lei. Olha, isso não é mais assim. Se isto não é mais assim, é preciso que a gente pense os instrumentos legislativos que parametrizam a administração a partir de uma outra lógica. A gente já incorporou regulação, já incorporou outras figuras, né? Mas faz isso assim de uma maneira um pouco tímida. Eu fiz uma observação aqui pela manhã, né, falando do marco legal das agências reguladoras, que investe tanto na qualificação do processo decisório das agências reguladoras, né? Curiosamente, aquilo trata o processo decisório das agências reguladoras como o único relevante, ou o único em que é possível aplicar boa técnica, como se na direta nós fôssemos um deserto de homens e ideias. Né? Olha, só vamos qualificar o processo de escolha nas agências, na direta não adianta, já desisti. Né? Não pode ser isso. Então é preciso que a gente tenha uma capacidade propositiva diferenciada. É claro que eu estou aqui trazendo ideias assim mais, né? Out of the box. Mas afinal, acho que era para isto que a professora Arícia me convidou. Porque também, se fosse para trazer as ideias que já são conhecidas, essas os senhores dominam melhor do que eu. Muito obrigado.